Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de março, está começando mais uma edição da Live da Pix. Confira o que nós preparamos para você ficar bem informado. Coronavírus, casos aumentam em todo o país após a OMS decretar pandemia da doença. Santa Catarina registra os 2 primeiros casos. Pacientes são de Florianópolis. No Rio Grande do Sul tem 4 casos da doença. Um dos pacientes é considerado curado. Casal é preso na região central de Garopaba por tráfico de drogas. E ainda, encontro de pintura ao ar livre já tem data marcada em Garopaba. Tudo isso e muito mais, além, claro, da sua interação, agora na Live da Pix. Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo pela Pix TV para os assinantes da TMW Telecom em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Também estamos pelos provedores CDN, são mais de 200 provedores em toda a região, todas as regiões do país, e também pela Gigo TV, ao vivo para todo o Brasil. A gente agradece já a sua audiência, pede para que você curta, compartilhe e comente, porque a gente também está ao vivo pelo Facebook. Como você viu aí na chamada, hoje bastante informações sobre o caso do coronavírus. Já tivemos 2 casos aqui em Santa Catarina registrados e 4 no Rio Grande do Sul. Antes disso, eu quero lembrar você que a gente estreou ontem um quadro onde a gente quer ouvir você. Isso mesmo. Mande uma mensagem agora para o WhatsApp da Pix TV e nos diga quem você quer ouvir aqui na live da Pix. Os mais votados serão convidados a vir aqui conhecer os estúdios da Pix TV em Garopaba e serão entrevistados por nós ao vivo. Pode ser uma personalidade, um influenciador digital, um desportista, um músico, enfim. Você é quem manda. Mande agora mesmo a mensagem para o WhatsApp que está aí na sua tela, 48991656593. Interaja com a gente. Os mais votados, então, vão estar aqui na live da Pix ao vivo com a gente, ok? E agora a gente vai dar início então ao nosso noticiário. Um casal de jovens foi preso pelas polícias civil e militar de Garopaba na manhã desta quinta-feira por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pinguirito, região central da cidade. Os 2 já estavam sendo investigados e após os trabalhos das forças policiais, o judiciário autorizou o mandado de busca e apreensão. O rapaz de 22 anos, natural de Garopaba, e a jovem de 21, natural do Rio Grande do Sul, foram detidos em casa com certa quantia de maconha e cocaína. Segundo a polícia, a droga estava fracionada e embalada, o que tudo indica que estaria pronta para o comércio. A jovem não tinha passagens pela polícia, já o rapaz estava em liberdade provisória. Ele é acusado de roubo. Na ação conjunta aí das corporações, os policiais também apreenderam cerca de R$800 em dinheiro, 5 celulares, como você viu aí na imagem, além dos entorpecentes. Os 2 foram conduzidos à delegacia de polícia para prestarem depoimento. Então, mais um caso elucidado pela polícia de tráfico de drogas na região do Pinguirito, uma ação coordenada pelas polícias civil e militar hoje pela manhã. E com cerca de 100 inscritos, o terceiro encontro de pintura ao ar livre de Garopaba já tem data marcada. É isso mesmo. O evento irá ocorrer entre os dias 25 e 29 de março. A rotina da cidade no fim da temporada de verão deverá mudar em razão da circulação dos artistas e de milhares de pessoas que são esperadas nos 5 dias de evento. Além dos artistas inscritos e convidados, neste ano, a novidade será a participação de 10 crianças por meio do programa Adote um Pequeno Artista. Esta terceira edição também busca consolidar o evento no calendário do município e em âmbito nacional. Além disso, o encontro tem como objetivo integrar a comunidade local com os artistas e agora, com a inclusão das crianças, estimular a iniciação com a arte por meio da pintura. A abertura do evento está marcada para o dia 25 às 7h30 da noite, na sede do encontro na Praça 21 de Abril, no Salão da Centenária Igreja São Joaquim, com a apresentação do grupo de dança Atitude. O evento envolve participantes de 5 países e 6 estados brasileiros. Você viu aí as fotos, belíssimas imagens, né, dos artistas que virão para a região na terceira edição do Encontro de Pintura ao Ar Livre. O encontro começou em 2017, ele teve uma pausa
em 2018 não ocorreu. Em 2019, portanto, foi a segunda edição e agora, nesse ano, a terceira edição do encontro. As inscrições já estão encerradas, a gente só está divulgando para que você aqui da região ou quem estará por Garopaba nesses dias acompanhe essa movimentação ou veja o pessoal já saiba qual é o motivo, não é mesmo? Agora a gente vai falar do coronavírus, mais 2 casos do novo coronavírus foram registrados no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, como confirmou aí a Secretaria Estadual de Saúde. No total, 4 pacientes tiveram diagnóstico confirmado da doença no estado. Um deles apresentou melhora e é considerado curado. Os novos casos são de um homem de 42 anos, de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e uma mulher de 19, de Porto Alegre. Já o homem de 60, que tinha tido o diagnóstico da doença na terça-feira, em Campo Bom, deixou a quarentena após não apresentar mais os sintomas do novo coronavírus e por isso foi considerado curado. Ele havia sido o primeiro caso no estado gaúcho. O segundo caso do estado é uma mulher de 54 anos, moradora de Porto Alegre. Ela retornou de Bérgamo, na Itália, no dia 6 de março e teria ficado em isolamento domiciliar. Todos os pacientes confirmados estiveram em cidades da Itália e não têm nenhuma relação entre si, diz aí a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. A jovem de 19 anos, moradora de Porto Alegre, viajou para a Itália entre os dias 21 de janeiro e 9 de março. Agora a gente vai dar sequência nesse caso que tem chamado a atenção hoje, principalmente porque ontem, como a gente noticiou na live da Pix, a Organização Mundial de Saúde havia decretado pandemia. Até então não havia-se esse decreto oficial, né? E logo que isso foi decretado, surgiu como se fosse uma bomba, né? A gente não está aqui para alarmar nem para trazer tumulto, mas os casos começaram a ser, no Brasil principalmente, começaram a ser atualizados de uma forma muito rápida. Inclusive, 2 casos aqui em Santa Catarina é o que a gente vai falar agora. O governo aqui do estado instalou nesta quinta-feira, hoje, um Centro de Operações de Emergências em Saúde, o COIS, para enfrentamento do coronavírus aqui em Santa Catarina. O grupo de trabalho ficará sediado no Centro de Integração de Gestão de Riscos, Desastres, o CIRGED, na Defesa Civil em Florianópolis, e tem como objetivo monitorar a evolução dos casos suspeitos no estado e preparar a rede estadual para atender possíveis pacientes. O governador do estado de Santa Catarina, o Carlos Moisés, também editou um decreto que estabelece medidas de emergência para conter o avanço da doença. Até o início da tarde desta quarta-feira, portanto, nós não tínhamos nenhum caso registrado aqui no estado, mas às 4 horas da tarde, a Secretaria de Saúde confirmou 2 casos. Nesta quarta-feira, portanto, ontem, a Organização Mundial da Saúde havia declarado o quadro de pandemia, como eu falei, do coronavírus em todo o mundo. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, o coronel Elton de Souza Zeferino, em entrevista coletiva realizada nesta tarde na capital do estado. Nós acabamos de ter a informação do LACEN também há poucos minutos atrás, que nós tivemos no estado de Santa Catarina, nesses testes que foram realizados aqui dentro do próprio estado, a positiva, nós tivemos 2 casos que estão positivos para coronavírus. Tá? Esses 2 casos são de um masculino e um feminino, e uma feminina, um masculino de 34 anos, que apresentou alguns sinais e sintomas. Foi feita a coleta das suas amostras em um hospital privado aqui da cidade de Florianópolis. Foi realizado por ele as orientações referentes à restrição residencial e a amostra veio para o LACEN, fizemos o teste e deu positivo. E temos uma feminina que não é moradora do município, esse masculino também não é morador de Florianópolis, tá? A feminina é uma turista oriunda da Holanda, 28 anos, que começou a ter sintomatologia a partir do dia 8 de março, foi feita a coleta das amostras de uma unidade básica de saúde aqui do município de Florianópolis. Hoje, ao ser submetida a amostra às testagens no LACEN, também positivou uma estrangeira que também foi devidamente orientado com relação ao seu isolamento domiciliar. E, obviamente, que agora nós passamos a fazer o contato, né, com todas aquelas pessoas que convivem com esses 2 pacientes que acabaram dando positivo, para que a gente possa também, novamente, coletar as amostras, fazer as testagens, orientar
a questão do isolamento domiciliar nesse primeiro momento e, obviamente, adotar as ações que são ações preconizantes de saúde, que se façam necessárias nos casos das pessoas de convívio comum e, obviamente, também desses pacientes sempre acompanhando, né, para que a gente possa ter a solução mais adequada e um encaminhamento mais adequado desses pacientes enquanto tratamento. Portanto, Santa Catarina também monitora outros 67 suspeitos. Isso foi até o fechamento dessa edição, da nossa edição da live, por volta das 7h30 da noite. Como eu falei, já decretado pandemia, a estimativa é que mais casos sejam confirmados ao longo das horas, né, por causa dos estudos que estavam sendo feitos, também dos testes dos pacientes. Então, em Santa Catarina, há 67 suspeitos e conforme o boletim mais atualizado, mais recente, divulgado hoje à tarde, os pacientes estão em cuidado domiciliar e a Secretaria de Estado da Saúde divulga todos os dias 5 informativos atualizados com o número dos casos, conforme o alinhamento aí com o Ministério da Saúde, para poder ter-se um número geral de dos casos em todo o Brasil, né? Na coletiva de imprensa dessa tarde, que você viu aí, o secretário também detalhou o enfrentamento da doença aqui no estado. O Ministério disponibilizou kits. Ontem as nossas equipes elas estiveram no estado do Rio de Janeiro, lá na Fiocruz, fazendo a devida capacitação, e hoje já começaram a trabalhar dentro do LACEN e já tivemos aí a amostragem positiva de 2 casos. Eu não sei de precisar exatamente quantos kits, mas eu sei que em cada kit nós temos capacidade de analisar 50 amostras, tá, ao mesmo tempo. Então isso faz com que nós tenhamos agilidade, né, de análise e confirmação ou negativação de exames. Algumas possam demorar um pouco mais, mas a média é isso, 24 a 48 horas para que a gente tenha resultado se ele é positivo ou se é negativo para coronavírus. Muito bem, você ouviu aí então a fala do secretário de Saúde aqui do estado, que chama atenção essa questão dos kits, né? Se nós já tínhamos ontem 60 e poucos casos, hoje aumentou para 67, né, de casos suspeitos, e eles eram tratados como suspeitos. Aí eles foram à Fiocruz, no Rio, fazer um treinamento, receber os kits, e com a chegada dos kits é que foi identificada essas 2 vítimas que deram o sinal de positivo para a doença. Então, significa que essas outras pessoas que estavam suspeitas, elas podem ter, caso seja agora com os testes, né, como ele falou, um kit dá para testar até 50 pessoas, né? Agora com esse teste, se mais pessoas forem detectadas com o sintoma positivo, né, serem positivo para a doença, e elas tiveram contatos com outras pessoas, embora tenha o tratamento domiciliar, estejam em quarentena ou em observação, certamente elas devem ter passado a doença, o vírus, para outras pessoas. Isso chamou a atenção nessa tarde enquanto a gente preparava a edição da live, porque a gente achava que já tinha sido feito o teste dessas pessoas, até então ainda suspeitas, né? E olha só, na real circula desde a semana passada aqui em Garopaba, nas redes sociais, um relato, uma notícia de que havia sido registrado um caso na policlínica aqui do centro, mas essa informação é mentirosa, não há nenhuma informação relacionada a caso aqui no município de Garopaba. Isso é um fake, uma notícia mentirosa. A Prefeitura, a Secretaria de Saúde e o pessoal da assessoria de comunicação da Prefeitura de Garopaba divulgou que isso é um fato mentiroso, não houve esse caso registrado, até porque os 2 casos no estado foram confirmados agora à tarde. E a notícia já estava na rede social desde a semana passada. Eu reforço aqui a você, se você receber um link no WhatsApp, né, de qualquer informação desse gênero, dessa natureza, e o link dá para um site que você não conhece, não é um site de notícia da sua confiança, não é um site de notícia que você já conheceu, que você já ouviu falar, ou pelo menos que você já acessou, um link gigantesco que não tem .com ou .br, que tem outros adereços no endereço, não clique e principalmente não mande esse link para frente, porque certamente isso vai ser uma informação falsa. Aguarde, então, se você desconfia, acha que é verdadeiro, aguarde uma fonte oficial divulgar. Vá lá no Facebook da fonte oficial, que seja a Prefeitura, a Secretaria de Estado da Saúde. Todos esses órgãos têm Facebook, têm sites
vá lá e cheque. Se você vê que a notícia está lá também plantada lá, aí você pode passar para frente até para a gente levar a informação. Agora, se você desconfia do link, gente, não passa para frente, porque a fake news ela só existe porque as pessoas multiplicam. E esse é o principal fato gerador de uma multiplicação em massa de notícias que não são verdadeiras. Portanto, a gente faz esse alerta aí para você, para que fique de olho nos links, nos endereços, nas notícias de onde ela vem. A própria escrita, né? Às vezes uma chamada muito sensacionalista já é motivo para que a gente fique atento se é uma notícia verdadeira ou se é um fake news, ok? E ainda falando aí do coronavírus, diante da confirmação do exame do chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, o Fábio Van Garten, que testou positivo para o coronavírus após o retorno da comitiva presidencial que esteve na missão nos Estados Unidos, algumas medidas de precaução estão sendo tomadas. O deputado federal Daniel Freitas, aqui de Santa Catarina, embora não apresente nenhum tipo de sintoma da doença, por ter participado aí dessa comitiva com todos durante a missão, foi orientado pela Presidência da República a permanecer em Brasília para monitoramento. Em consulta médica realizada no início da tarde de hoje, mesmo não apresentando nenhum sintoma, o deputado realizou o exame por precaução e está aguardando o resultado. O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele e demais familiares, assim como todos da comitiva que viajaram aos Estados Unidos, também fizeram exames hoje. O resultado, segundo a gente teve informações, sai na próxima sexta-feira. E o presidente da República, eu recebi essa informação agora, na sua live de quinta, toda quinta ele fala com a população por meio do Facebook. Ele estava em um local já isolado, ele está isolado desde a tarde de hoje e estava fazendo a live, segundo as informações, com a máscara por precaução. O resultado dos exames, como eu falei, tanto do Daniel Freitas, deputado federal aqui por Santa Catarina, quanto do presidente Jair Bolsonaro, segundo as informações oficiais, sai na próxima sexta-feira. O Daniel Freitas é do PSL, ele deve migrar para o novo partido Aliança, junto com o presidente Jair Bolsonaro, e ele foi deputado federal mais votado aqui em Garopaba. Atualizando a informação, para você ficar bem informado, fica longe dos fake news, né? O Ministério da Saúde deve receber 5 bilhões de reais para enfrentar a doença. É isso mesmo que eu falei. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que está prevista a liberação imediata de recursos para o Ministério da Saúde no valor de 5 bilhões de reais para desenvolver ações de enfrentamento ao coronavírus. Ele falou com a imprensa após a reunião realizada ontem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e da Economia, o Paulo Guedes. Da forma que essa pandemia pode atingir o Brasil, estabelecemos algumas premissas importantes. Fundamental fazer referência que o próprio ministro Mandetta já encaminhou o documento para o Parlamento, falando na questão orçamentária e financeira do Ministério. Os consultores do Senado têm a clareza e se manifestaram favoráveis à edição de uma medida provisória emergencial, porque ela libera os recursos imediatamente e ela não tem problema relacionado ao teto de gastos, porque uma questão emergencial está amparada pela legislação brasileira. Naturalmente, esses recursos serão autorizados, votados, se for através de uma edição de uma medida provisória, e também o impacto econômico, já que o Brasil é uma economia que 3/4 dela é feita por serviços. Então, é avaliar esses serviços, fazer um comitê de crise, de acompanhamento, de avaliação permanente a partir de hoje, que vai unificar os ministérios e dialogar com a sociedade. Não é brincadeira, é importante que todos nós tenhamos a consciência. O ministro Mandetta encaminhou um ofício falando em 5 bilhões de reais. Muito bem, aí então o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falando sobre a liberação de 5 bilhões de reais ao Ministério da Saúde para esse caso do coronavírus. Vamos dar um alô para o pessoal que está conosco, além das plataformas da TMW Telecom em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para a CDN, para mais de 200 provedores em todo o Brasil. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook e a gente agradece muito a sua audiência também aqui pela rede social. A Zenaide Márcio está com a gente. Oi, Zenaide. A Zenaide sempre ligadinha. Obrigado pela audiência. Boa noite para vocês aí. O Carlos Daniel Ratinho. Boa noite, Thiago. Oi, Carlos Daniel. Boa noite.
Então, na próxima quarta, o Ratinho vai estar aqui com a gente trazendo as informações lá da região carbonífera, não é isso? O Marcos André Cascais entrou agora. Oi, Marcos, obrigado pela audiência. O Targino Henrique de Souza também está conosco. A Ana Paula Adriano também está ligadinha na live da Pix. O Charles Estácio entrou agora. Oi, Charles, boa noite, obrigado pela tua participação. Informação que chegou agora, exclusiva de bastidores político aqui da cidade. Protocolou hoje na 73ª Zona Eleitoral de Imbituba, encaminhada ao juiz daquela comarca eleitoral, o vereador Luiz Bernardo, o Luiz do Capão, solicitou ao juízo eleitoral o pedido de desfiliação, o desligamento, portanto, do partido do Movimento Democrata Brasileiro, o MDB. Então, Luiz do Capão acaba de oficializar hoje, na data de hoje, dia 12 de março, o pedido de desfiliação do MDB, o partido do Movimento Democrático Brasileiro aqui no município de Garopaba. Ele pode fazer isso é um procedimento legal. Nós estamos no período de janela eleitoral, é um período que há 6 meses antes da eleição, os prefeitos não, porque o cargo executivo ele pode pedir desfiliamento a qualquer momento, mas cargos de legislativo como deputados, senadores e vereadores e deputados federais e estaduais, eles podem pedir a troca de partido sem a perda do mandato. Portanto, o Luiz do Capão pediu desfiliação do MDB e agora a gente aguarda para saber qual o próximo partido que ele vai se filiar e certamente já preparando aí os trabalhos para a próxima eleição de outubro. A gente vai trazer a atualização para vocês de qual partido o Luiz do Capão, o Luiz Bernardo, vai estar se credenciando aí. Ele tem cadeira no Legislativo do município de Garopaba. Lembrando que os primeiros meses deste mandato, ele ocupou a Secretaria de Infraestrutura do município e, meados do ano passado, ele retornou à Casa de Leis, ok? Bom, o novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde às 4 horas da tarde de hoje apontou que o Brasil tem 76 casos confirmados do novo coronavírus. Circulou a informação de que esse número já pulou para 81, mas como eu falei, é natural, vai ser aumentado gradativamente essa questão do coronavírus em todo o país, em todos os estados, né? Goiás já teve caso registrado que não tinha, Santa Catarina, como a gente falou no início da live, já teve os seus 2 primeiros, Rio Grande do Sul aumentou para mais 2, já tem 4 casos e esse número vai crescer, ainda ao longo da live a gente vai falar sobre isso, né? O estado de São Paulo, por exemplo, tem 41 pacientes infectados pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, agente causador aí da doença. Atualizando vocês aí com relação a esses números. Olha, o governo de Cuba anunciou pelo Twitter que tem um antiviral cubano que está sendo usado no tratamento contra o coronavírus lá na China. O interferon alfa-2b, o Infrec, é utilizado contra outras doenças virais como o HIV e a hepatite. Segundo informações do governo cubano, a medicação contribuiu para a cura de mais de 1.500 pacientes. O consultor jurídico da Biocuba Pharma, que é uma empresa lá de Cuba, responsável pela fabricação desse remédio, disse em entrevista à televisão cubana que a medicação impede que os casos evoluam para quadros mais graves. O tweet da conta oficial da presidência cubana também afirmou que a fábrica chinesa, uma fábrica em parceria com a China e Cuba, a Schangeber Engelin, produz desde o último dia 25 o alfa-interferon, o Infrec, como uso da tecnologia cubana. A China ainda não se pronunciou oficialmente sobre o uso desse medicamento. Circulou na rede social que essa notícia seria fake, essa notícia seria falsa. Mas a notícia não é, ela é verdadeira. A conclusão, portanto, que a gente tira é que a Cuba não criou esse medicamento em razão do coronavírus. Ele não é uma vacina contra o coronavírus. E sim é um dos medicamentos usados para o tratamento das vítimas do coronavírus na China e é uma vacina. Ele não é, então, elas não criaram uma vacina, ele é como a gente falou ali, um antiviral
que está sendo testado, está sendo usado. A informação de que 1.500 pessoas foram curadas com o uso desse medicamento partiu de Cuba. Agora a gente aguarda o governo chinês trazer informações sobre esse caso. Mas esse medicamento, esse antiviral, ele realmente existe, ele não é uma vacina, não foi criada para o coronavírus, ele já existia, era usado para para tratamentos em AIDS e também para pacientes identificados e diagnosticados aí com hepatite. Então a gente vai atualizando esses casos também, mas essa notícia é verdadeira, esse medicamento ele existe, está sendo testado lá, a gente aguarda o pronunciamento da China para que traga informações se realmente surtiu efeito ou não, ok? E o Tribunal Regional Eleitoral fará entre os dias 23 e 27 de março o mutirão de atendimento em Garopaba. Interessados em emitir o primeiro título, transferir ou regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, poderá fazer o serviço na cidade, na Sala 14 do Centro Comercial de Garopaba. O atendimento iniciará a 13h da tarde e serão distribuídos senhas conforme a ordem de chegada. São 75 senhas por dia. É necessário levar o documento oficial com foto, comprovante de residências em nome próprio ou dos pais, e se estiver em nome de terceiros, é necessário uma declaração sobre as penas da lei, a qual essa declaração ficará retida ao cartório eleitoral. Para o alistamento de homens com mais de 18 anos, é exigida a quitação militar, que é o comprovante de certificação militar. É importante deixar claro que não se trata do cadastramento biométrico. Em Garopaba, as eleições desse ano não é obrigatório o uso da biometria. O eleitor segue votando com o título ou documento com foto. Portanto, se você já tem o seu título, você vai continuar votando se você está regularizado, né? Agora, se você deixou de votar, não prestou esclarecimentos com a Justiça Eleitoral, se você mora aqui em Garopaba, tem residência fixa ou mora de aluguel, quer contribuir com o voto aqui na cidade, tem um período, se não me engano, são mais de 4 meses, residindo aqui, você já pode então solicitar a transferência do seu título para o município para as eleições de outubro. Esse prazo está encerrando e o cartório eleitoral de Imbituba fará então esse mutirão para sanar, regularizar todos aqueles que ainda precisam se regularizar, está em dia com a Justiça Eleitoral, ok? A produção vai me pedir desculpa, eu pulei aqui, né? A gente estava falando do coronavírus e a gente preparou algumas artes para trazer informação clara para você, não trazer alarde, não gerar fake news e trazer alguns cuidados e orientações. Nós preparamos aí essas artes com orientação para a prevenção do coronavírus. O vírus se espalha quando? Vamos lá. São partículas virais que entram em contato com pessoas saudáveis por meio dos olhos, boca e nariz. Vamos para a próxima aí, ó. Ao falar com alguém que apresente os sintomas gripais, mantenha a distância de 2 metros. Então, se alguém está gripado, fique longe dessa pessoa. Semana passada eu estava, tinha bastante gente afastando-se de mim. Ao falar com alguém, beleza, ali já foi. Ao ver alguém espirrando, tossindo ou doente, recomendamos usar máscara de proteção ou cobrir a boca e o nariz com um lenço. Então, aí a gente não tem nenhuma orientação ainda oficial para o uso de máscara, mas é importante que as pessoas já procurem, né, tomar esses cuidados aí com relação a usar lenço, principalmente, e, se possível, se tiver alguém no mesmo ambiente com você com um sintoma mais grave, aconselha-se então usar a máscara. Evite multidões, nunca sabemos quem está infectado. Pessoas que estão infectadas podem não demonstrar sintomas, mas podem transmitir o vírus. Atenção, lave as mãos após manusear os objetos que podem estar contaminados. Então, as maçanetas de porta, compartilhamento de caneta, o celular, que todo mundo está com ele na mão quase que 24 horas, o mouse do teclado, o mouse do computador, copos, né? Até a orientação é evitar usar copos e talheres, né, em empresas utilizáveis por mais pessoas, compartilhados, né? O ideal é cada um ter o seu. Notebooks, né, porque o teclado está sempre cheio de várias bactérias. Os talheres também é bom evitar. Botões de elevador, sim, claro, por isso que a gente tem que estar sempre usando o álcool em gel para higienizar. E, claro, o corrimão das escadas. Lave as mãos antes de levá-las ao rosto, olhos, boca e nariz. Isso é importante,
né, como a gente falou, assim como pode, por exemplo, tocar no botão do elevador ou pegar na maçaneta da porta ou até mesmo o corrimão da escada, né, pode estar com vírus, até para questão de higiene pessoal mesmo, né, independente do coronavírus ou não, são etiquetas que a gente deve seguir aí no nosso dia a dia. O vírus consegue durar muito tempo nos objetos. Isso é uma dúvida que todo mundo tem, isso é verdade, né? A única maneira eficiente de livrar do vírus é lavar bem as mãos, como a gente já orientou, os objetos e superfícies com água e sabão ou álcool. Tudo esterilizado e limpinho é evitar a contaminação. Então aí, a dica número 1, vamos lá, por ordem aqui. Lave bem as suas mãos, lave a porta, eu não estou conseguindo ver aqui, a parte de trás aí das suas mãos, entre os dedos e debaixo das unhas, que são as áreas que tem bastante bactérias, né? Durante aí 20 segundos. Então tem que ficar ali, não é só chegar e dar um susto na água, né? Tem que lavar bem a mão. E ao utilizar máscaras de proteção, descarte-as caso você pegue elas aí umedecidas, né? E após ficar úmida, a máscara perde a sua função de proteção. Não compartilhar objetos pessoais, comidas, copos e talheres, como a gente já orientou, e após lavar as mãos, nunca toque na maçaneta da porta. Olha que dica legal, gente, olha que dica legal. Após então lavar a mão, não toque na maçaneta da porta, né? E deixa a porta entreaberta no banheiro, porque senão a gente vai estar contaminando a mão novamente. Isso é uma dica importante que às vezes a gente esquece. No dia a dia, gente, na correria, isso parece simples. Ah, vocês estão falando lorota aí. É simples, é prático, mas às vezes a gente esquece. Utilize então uma toalha de papel para abrir aí a porta, uma toalha, um lencinho, né? E aí descarte, obviamente, depois. E antes de comer, depois de estar em público e antes de colocar as mãos no rosto, lave-as com água e sabão ou sabonete. Portanto, tendo essas dicas aí, a gente já elimina boa parte, né, da gente correr o risco de ser contaminado com essa doença, já considerada pandemia pela Organização Mundial de Saúde. A gente tem uma informação, antes de dar essa informação, queria dar um alô para o pessoal que está com a gente ao vivo, além das plataformas da TMW Telecom, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, são mais de 20 municípios que recebem o serviço de internet fibra ótica da TMW e tem o serviço de TV por assinatura. São mais de 40 canais premium como TNT, Space, Fox, canais abertos, os principais canais regionais e tem também a nossa Pix TV. A live da Pix é só um programa do nosso canal, tem muito mais canal lá, tem o Cine Pix que a gente fala sobre cinema, tem o Lugares do Sul, Sabores da Terra, o Clip Show Retrô com os sucessos das décadas de 60, 70, 80, só clássico, com o nosso VJ, o Stu Santos. É muito legal a programação, então vale a pena você procurar saber mais sobre os nossos pacotes de TV por assinatura e também do nosso conteúdo. Além disso, a gente está ao vivo pela Gigo TV para todo o Brasil. A Gigo TV é uma nova forma de TV por assinatura, vale a pena você conhecer. E também para mais de 200 provedores em todo o Brasil, nas 5 regiões, que oferecem serviço de TV por assinatura e também oferecem a Pix TV. E é claro, a live a gente está aqui no nosso Facebook, @PixTV Digital. A gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem um canal no YouTube com todos os nossos conteúdos e também a gente tem uma conta no Twitter, sempre @PixTV Digital. Vamos dar um abraço para esse povo que está aqui, o Gilmar Gonçalves. Oi, Gilmar, boa noite, obrigado pela tua audiência. O Sidney Souza, ô Sidney. Sidney já é craque em live, né, Sidney? Um abraço para ti, obrigado pela audiência. Sidney, locutor da Rádio Bandeirantes lá de Imbituba. O Jonathan Brito, bom programa, obrigado, Jonathan, um abraço aí para ti. O Jonathan é um nativinho, a gente quer ele aqui na live da Pix. O Carlos Daniel Ratinho está com a gente até agora, acompanhando a live. E muita gente compartilhando, comentando, deixando o recado aí para os internautas que estão com a gente até esse momento. A notícia que eu ia trazer para vocês é a seguinte: a gente falou aí do coronavírus, trouxe essas atualizações para vocês, falou sobre fake news para você evitar cair nessas notícias que não são verdadeiras, que são notícias falsas que circulam por aí e infelizmente as pessoas não conhecem, às vezes não têm a informação do que é verdadeiro e falso e acabam compartilhando por aí. Então surgiu hoje um burburinho nas redes sociais de que um médico havia divulgado um vídeo, um áudio na real,
pelo WhatsApp e esse áudio, divulgaram que esse áudio seria falso. E na real, foi confirmado que esse áudio é verdadeiro. A gente tem até a foto do profissional, áudio do médico aí que é verdadeiro, e a gente vai trazer essa informação para vocês com relação a esse áudio que circula. Não sei se você recebeu no seu WhatsApp, né, ou no seu Facebook, que é o áudio de um médico do INCOR, esse doutor aí, o doutor Fábio Janetti. Dessa informação de agora, a gente recebeu agora há pouco e a gente vai atualizar, já que a gente está ao vivo, vamos trazer a informação completa para você. O infectologista da VUIP, coordenador do Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus em São Paulo, confirmou durante entrevista coletiva à imprensa que o áudio do médico, esse que está aí na foto aí, o Fábio Janetti, professor titular de cirurgia torácica do Instituto do Coração, INCOR, que viralizou hoje na internet, na capital paulista principalmente, é verdadeiro, mas foi uma interpretação de um cirurgião. No áudio, o Janetti relata uma reunião científica que ocorreu no INCOR na quarta-feira para tratar da pandemia. Participaram, segundo o áudio, os médicos da VUIP, Esper Calas e Marcelo Amato. Em entrevista nessa quinta, ao lado do governador João Dória, da VUIP não negou a previsão feita por Janetti em seu áudio de que, em São Paulo, até 45 mil pessoas devem ser contraídas com a doença na região metropolitana. No entanto, o INPE destacou que trata-se do pior cenário avaliado pelo comitê, já que o governo calcula que de 1% a 10% da população de todo o estado pode ser contaminado, enquanto o cálculo de Janetti é feito com cerca de 10% da população paulista com a doença. Então essa informação é verdadeira, viu? Nos piores dos cenários, em São Paulo, na região metropolitana, né, vários municípios ali na região, até 45 mil pessoas devem contrair a doença no pior dos cenários. Isso é claro porque é uma metrópole, né, gente? É uma das 5 maiores metrópoles do mundo, então circula muitas pessoas, tem metrô, tem aeroportos, que é uma das principais zonas de risco, né? E isso, então, essa informação, o áudio não foi desmentido, ele foi confirmado que o áudio se trata do profissional, a informação é que pode estar já considerando um dos piores cenários, mas isso pode acontecer. E a informação de última hora, o TRE3, o TRF, né, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, suspendeu por 14 dias as perícias médicas e judiciais por conta do coronavírus e a decretação de pandemia. Nos Estados Unidos não há mais kit teste para os casos suspeitos. É suspeito, tem que fazer o teste. Segundo informação do portal de notícias G1, não há mais. Está em falta, por enquanto, esses kits, que não são medicamentos, né? E até uma informação de um profissional, um cientista, divulgou hoje, uma informação de que quando se chega um número de 4 mil pessoas infectadas na população, o vírus tem a tendência de se multiplicar de uma forma muito mais rápida, né? E deve, em uma região registrada um surto, ele deve registrar pelo menos ou afetar pelo menos 5% daquela população. A gente está trazendo a informação de forma clara e bem objetiva, né? Existem os dados técnicos, não é simplesmente dizer que o vírus se prolifera de forma mais rápida, mas em curtas palavras é isso. Então, quando ele atinge um número de 4 mil pessoas infectadas ou casos registrados, ele tem a tendência de se multiplicar de forma muito mais rápida. Foi o caso que ocorreu na Itália. Então não é informação plantada, é uma informação verdadeira. A própria Itália ocorreu isso. E a gente citou aqui, né, que a maioria dos casos, todos os pacientes que a gente citou aqui na região sul, os 4 no Rio Grande do Sul e os 2 aqui em Santa Catarina, até então confirmados, viajaram ao exterior, tiveram na Europa. Por isso, esses casos, né, por lá o surto já vem sendo divulgado de forma com muito mais antecedência, com muito mais tempo, e agora a proliferação do caso do coronavírus tem sido muito maior. Então a gente vai sempre trazer a informação de forma real para você, atualizar constantemente, porque como eu disse, a gente preparou o jornal aqui, é um número, daqui a 10 minutos já tem outro número. Santa Catarina emite 5 relatórios por dia e esses 5 relatórios por dia são enviados a Brasília e o próprio Ministério da Saúde também traz outras informações aí numa informação geral de todo o país, ok?
Antes da gente encerrar a nossa live de hoje, eu queria chamar a atenção para você que a gente lançou ontem Quem Você Quer aqui na live da Pix. É isso mesmo. Quem você quer que a gente entreviste aqui na live? Pode ser um desportista, uma personalidade, uma pessoa da cidade, uma pessoa conhecida, um influenciador, enfim. Você que manda, você manda a sugestão para o nosso WhatsApp. Essa sugestão é somente para o WhatsApp 48991656593. Quem você quer aqui na live da Pix, mande aí a sua sugestão. Os mais votados virão aqui, conhecerão os estúdios, a parte técnica, o Twitter, toda a parte de operação da Pix TV, o primeiro canal de televisão de Garopaba, trazendo as informações para você. Também o primeiro canal de televisão da região carbonífera, né? Arroio dos Ratos, Charqueadas, aquela região onde a gente também traz conteúdo para você. Gente, agradeço a audiência de vocês que ficaram até agora com a gente. São 8 horas 40 minutos. A gente volta na próxima quarta-feira com mais uma live ou em qualquer edição especial atualizando você sobre o caso do coronavírus. Uma boa noite a todos, continue acompanhando a programação da Pix TV e até mais!